Olá, meu caro, tudo bem? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta de extrema importância para a gestão da empresa no dia a dia e é uma ferramenta que até de fácil confecção, elaboração, estruturação, mas é uma ferramenta de extrema importância para a gestão financeira no dia a dia. Então, na aula passada nós falamos de ciclo operacional, falamos lá do ciclo financeiro. Então, o ciclo operacional ele vai desde o período da compra até o período do recebimento destas, né? E o ciclo financeiro que vai do pagamento dos fornecedores até o recebimento do dinheiro. Então, nesse período, a gente tem lá as nossas vendas e elas normalmente não são recebidas à vista. Então, a gente tem aí um prazo para esse recebimento. Então, é de extrema importância que a gente tenha esse controle do dinheiro que entra, do dinheiro que sai no dia a dia da empresa. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que ele é um controle do dinheiro que entra, né, de todo o dinheiro que entra, e ele também controla as nossas saídas no dia a dia na empresa. Então, ele facilita a gente visualizar numa planilha ou num controle as nossas entradas e saídas desse nosso negócio. Então, ele é de extrema importância por ele permitir um acompanhamento rápido, né, um visual em um só lugar, essas informações, e a gente poder conseguir fazer esse controle de gestão. Então, nada mais é que o fluxo de caixa, ele é a diferença entre nosso faturamento, né, os nossos pagamentos e o saldo que dá no dia a dia. Sendo que esse faturamento nosso, ele pode ser vendido à vista, então ele entra no meu caixa naquele dia, e ele pode ser vendido a prazo e por vezes entrar no mês seguinte, no exercício seguinte ou na semana seguinte. Então é interessante que a gente tenha essa consciência de que o faturamento, ele por vezes, ele ainda não é dinheiro em caixa, está vendido, mas o dinheiro ainda não caiu no caixa. Então, o fluxo de caixa, ele faz essa movimentação entre as nossas entradas, né, e as nossas saídas. Então, como que são essas entradas, né? São os dinheiros pagos pelos clientes por serviço ou bem oferecido, como eu falei, o faturamento, né? Ou por ganho de investimento, outras formas que a gente tem de recebimento de dinheiro na empresa. E as saídas são por operações de pagamento ou investimento ou atividades financeiras de pagamento de juros e por aí vai. Então, quando nós estamos pensando nas nossas entradas, a gente tem que ter clareza que o dinheiro que a gente vendeu naquele dia, ele não necessariamente a gente vai receber naquele mês. E por isso é importante ter esse entendimento. E a gente vai exercitar isso lá no final desse módulo. Então, se a gente pensar em fluxo de caixa, a gente pode dividi-lo conceitualmente, né, em fluxo de caixa simples e fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa simples, ele é recomendado para os negócios pequenos, a gente para fazer basicamente uma planilha de Excel, onde tem as entradas, as saídas, os nossos controles ali. A gente pode fazer esse fluxo mensal, né, uma projeção, para a gente ter uma clareza, mas no dia a dia, para ele ser uma ferramenta de apoio financeira, ele deve ser feito diariamente, né, conforme a gente executa os nossos pagamentos. E o operacional, ele é utilizado nas grandes empresas e nos permite que a gente tenha uma visão mais departamentalizada do negócio por cento de custos. Então, ele nos permite ter uma informação mais detalhada do negócio por partes. Então, e qual que é a importância de ter esse fluxo de caixa, né? Como já foi falado, a gente saber, ter conhecimento claro de quais são as nossas entradas, nossas saídas
e como que elas impactam diretamente no nosso negócio. Então, como que eu faço isso? Eu uso uma ferramenta, uma planilha de Excel ou um sistema, um ERP que faça essas projeções de fluxo de caixa, né? E eu crio um demonstrativo de fluxo de caixa, que nada mais é as minhas entradas do meu dia, do meu mês e as minhas saídas. Mas não é as minhas vendas, é os meus recebimentos daquele dia. Quanto dinheiro tem realmente no meu caixa. Então, se a gente pensar em fluxo de caixa hoje para a realidade brasileira, a gente vai estar trabalhando o fluxo de caixa de maneira simples, né? Um fluxo de caixa simples, porque a grande maioria das nossas empresas do nosso país, elas são as micros e pequenas empresas. Então, quando a gente vai pensar no fluxo de caixa, a gente pode seguir até a recomendação do Sebrae, né? A empresa não tem nada, não tem nenhum controle e a gente precisa ter esse controle. Então, o que que o Sebrae, né, um órgão que está sempre trazendo novidades e apoio para os micros e pequenas empresas, então ele tem um passo a passo lá que eu trouxe para a gente para nos auxiliar aqui. Então ele fala, inicie lançando contas a pagar, contas a receber, os compromissos assumidos e valores a receber já conhecidos facilmente estimados, ou seja, o fluxo de caixa ele fala da gente sempre ter uma projeção, né? Então a gente precisa estar sempre esse conceito de projeção, esse conceito de orçamento. Estime sempre as despesas que ainda não são lançadas no contas a pagar, como impostos, contas de água, luz, telefone, porque a gente no dia a dia, a gente muitas vezes a gente ainda não lançou a conta de água, a conta de luz, de telefone, mas a gente já sabe que ela vai vir num dia determinado do mês e a gente já tem uma noção de valor. Então a gente já lança lá um valor de previsão para que a gente já fique com esse valor já assumido o compromisso com esse valor. Então a gente já sabe que nesse dia a gente já vai ter que ter esse dinheiro disponível para fazer esse pagamento. No caso das vendas, né, nas vendas à vista, utilizo como base a média. Eu estou fazendo uma projeção. Então, como que eu faço essa projeção se eu quero fazer para o mês que vem? Então eu vou olhar o ano passado, eu vou olhar o mês anterior, ver como está comportando as minhas vendas, vou observar se tem algum tipo de sazonalidade no meu negócio, e daí, assim que eu vou fazer essa projeção de venda.